Nossa, Lari, estava aqui pensando sobre como todas as espécies do planeta surgiram. Mas isso é evolução das espécies, não é? Mas o que é evolução? Ai, que interessante vocês falando sobre esse tema tão importante. A evolução é a descendência com modificações, o surgimento de espécies a partir de um ancestral comum. Nossa, mas como que a humanidade começou a pensar sobre isso? Tudo isso começou com Darwin, não foi? Pelo menos ele é o primeiro naturalista que eu penso quando lembro de evolução. Mas será que foi só ele que pensou sobre isso? Não teve mais ninguém que pensou sobre a evolução antes? Sobre a origem das espécies ou a grande diversidade dos seres vivos? Calma, eu vou explicar. Os seres vivos são cópias imperfeitas de formas perfeitas que existem no mundo das ideias. Ora, Platão, se for como você diz, os seres vivos são constantemente formados a partir da matéria não viva, como o pó e a matéria animada. Ocorre então uma geração espontânea, meu caro. Mas há um outro personagem importante de destaque nesse tema, que foi Lamarck. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet herdou do pai o título de Chevalier de Lamarck. Era evolucionista, pois acreditava na modificação das espécies, porém criacionista, pois as mudanças são realizadas por Deus, denominado como autor, utilizando sua ferramenta, a natureza, o que seria uma forma de demonstração de seu poder de criação. Após uma longa sucessão de gerações, uma espécie se modifica, tornando-se outra. Não existe, portanto, a extinção, e sim a alteração das espécies antigas se tornando as atuais. As formas surgem da matéria inanimada de forma independente, e com o tempo elas se transformam em outras formas diferentes de acordo com a exigência do meio, das formas mais simples até as formas mais complexas. As formas atuais são as formas modificadas das que já existiram no passado. O homem é a forma mais perfeita e complexa da natureza, e não a relação entre os diferentes organismos existentes. Mas como será que ocorre esse processo de modificação das espécies? Lei do uso e desuso. E o conceito dos caracteres adquiridos? Acho que estes mecanismos explicam como as espécies se modificam ao passar das gerações. Irei utilizá-las para explicar minha teoria. Lamarck, então, escreveu o livro Filosofia Zoológica, falando sobre a teoria evolutiva, mas utilizando mecanismos errados, para explicar como que ocorrem essas mudanças das espécies. Esses mecanismos, que foram a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos, eram utilizados já desde a época de Platão e Aristóteles. Então foi Lamarck e não Darwin o primeiro evolucionista? Sim, e apesar de ele ter cometido alguns deslizes na elaboração da teoria dele, Lamarck acertou em várias coisas. Lamarck foi um dos primeiros intelectuais a entender que as espécies mudam ao longo do tempo, então ele era evolucionista. Ele contestou toda a tradição, os dogmas e as convenções da época. E Lamarck ele acreditava que Deus, que ele chamava de o autor, era quem realizava a criação por meio da natureza e fazia com que as espécies se modificassem. Professora, já que você falou de Darwin, qual que era a teoria dele, afinal de contas? Antes de Charles Darwin escrever seu famoso livro A Origem das Espécies, tentou a carreira da medicina e de clérigo, como forma de agradar a seu pai. Entretanto, na escola de medicina, desenvolveu horror a sangue, e quanto ao celibato, a chegada da carta convidando-o à viagem pelo mundo o impediu. Entre 1831 a 1836, Darwin fez a viagem no Beagle e começou a elaborar sua teoria. Em 1859, publicou o livro A Origem das Espécies. Para Darwin, as espécies não são imutáveis e todos os seres vivos são aparentados em algum grau. Mas, para ele, como que ocorre a evolução? É assim, novas espécies surgem dentro de espécies pré-existentes e a variação dentro da espécie vai originar as diferenças entre elas. Ou seja, não são os indivíduos que mudam ao longo do tempo, mas as populações inteiras.
E a evolução seria, então, um processo cumulativo e gradual. Processo lento. É possível ver que, originalmente, as bactérias tinham uma grande diversidade. Entretanto, com o uso de antibióticos, as bactérias resistentes foram selecionadas, se reproduziram e deixaram descendentes. Já as que não possuíam resistência ao antibiótico morreram e não deixaram descendentes. Dessa forma, a comunidade de bactérias foi modificada com a seleção por meio da pressão de seleção. Mas como Darwin explicou o processo de surgimento de novas espécies? Bom, o mecanismo que Darwin utilizou para explicar essa evolução foi a seleção natural, que é um processo capaz de produzir mudanças evolutivas, como também de fazer com que uma população se mantenha constante caso não surja uma alteração ambiental significante, como é o caso do selacanto. O selacanto é uma espécie que se manteve semelhante por 80 milhões de anos. E do crocodilo também. O crocodilo se manteve semelhante por 55 milhões de anos. Um caso de seleção natural é dos tentilhões de Galápagos estudados por Darwin. Darwin reparou que todas as diferentes espécies de tentilhões de Galápagos tinham bicos de forma e tamanhos diferentes. Estas diferenças podiam explicar a seleção natural. Os bicos são como alicates. Cada um tem uma finalidade diferente. Cada bico está adaptado à comida que o tentilhão pode encontrar na sua ilha. Mas hoje nós sabemos que um único indivíduo não adquire uma característica. Ela surge espontaneamente e, se for vantajosa para quem possui no meio em que vive, os indivíduos serão naturalmente selecionados. Nossa, agora eu entendo melhor sobre a evolução. Nossa, professora, eu também. Adorei saber mais sobre Lamarck e Darwin. E além da seleção natural, existem outros mecanismos que explicam o processo evolutivo, como a deriva genética. Nota-se que, no primeiro instante, a população tem um misto na variação, indivíduos amarelos e azuis. Com um efeito catastrófico, apenas alguns indivíduos sobrevivem e deixam descendentes. Como poucos indivíduos amarelos sobreviveram, deixaram um menor número de descendentes, ficando uma população com mais indivíduos azuis. Assim, eventos aleatórios são responsáveis por reduzir drasticamente o tamanho populacional, o que limita a variabilidade genética na população. Ah, professora, mas só existem a seleção natural e a deriva genética? Não, há também a transferência horizontal, que consiste na troca de material genético entre espécies distintas, independente da população progenitora, mas que vivem no mesmo ambiente. Como é o caso dos plasmídeos, que são estruturas de DNA circular e podem ser transferidas de um indivíduo a outro. A bactéria que possui o plasmídio se comunica com outra bactéria por meio do pilus. O plasmídio original é então replicado e sua cópia é passada ao outro indivíduo. A comunicação é encerrada e a bactéria receptora adquire a nova carga genética de forma horizontal. Isso também ocorre entre bactérias e outras células, como a célula humana.